Jó capítulo 15, versículo 20 e 21 dizem assim: Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobrevém o assolador. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa agora me dar poder para pregar essa manhã e que eu possa passar a tua mensagem que o Senhor tem para o teu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. E hoje nós vamos falar sobre um aviso que Deus nos faz muitas vezes na palavra de Deus. E hoje eu quero falar como evitar o destruidor. Como evitar o destruidor. No versículo 21, a gente leu: até na paz lhe sobrevém o assolador. A palavra assolar, se você olhar no dicionário, ela significa destruir. Então, o assolador, aquele que assola, é aquele que destrói. O assolador é o destruidor. O destruidor, aquele que destrói, aquele que assola. E ele existe. Existe algo, existe essa situação, nós podemos chamar até de uma certa entidade, não que um ser chamado destruidor, mas Deus pode usar seres para trazer bênção ou destruição. Esse destruidor, esse assolador, ele pode tomar forma, Deus pode usar alguém de forma humana, alguém que humanamente vai trazer destruição para a vida de alguém, uma nação, enfim. E várias vezes na Bíblia ele faz isso. Ele usou, por exemplo, o rei Nabucodonosor na Babilônia para trazer assolação, destruição para Israel. Outras vezes a Bíblia relata que ele usou seres angelicais para trazer assolação. Outras vezes ele permite que seres demoníacos tragam assolação, destruição. Mas eu quero falar sobre o destruidor, seja lá qual forma ele tomar em nossas vidas, seja demoníaca, seja angélica, seja humana, mas isso é uma realidade. Por exemplo, lá em Êxodo 12, no versículo 23, diz assim: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Isso aqui, é claro, nós conhecemos a história, é sobre o Êxodo, sobre a primeira Páscoa. Foi quando o povo judeu, ainda no Egito, foi instruído por Deus para sacrificar um cordeiro, aplicar o sangue na porta. Então o anjo destruidor não iria matar o primogênito daquela casa. E aqui Deus está explicando justamente isso. Mas note que fala o destruidor. Esse destruidor era um ser angelical que ia passar pelo Egito e, de fato, todo aquele judeu ou egípcio que não tivesse o sangue na porta das suas casas, o destruidor iria destruir, iria assolar, iria trazer morte do primogênito naquela casa. Entendendo que mesmo o judeu que não fez isso, o destruidor iria trazer destruição. Mesmo um egípcio, mesmo não sendo judeu, que tivesse feito isso, seria poupado. Por quê? Porque estaria demonstrando fé. Fé no que Deus disse. Deus não falou só o judeu, não, qualquer um. Quando o destruidor passar e ver o sangue na porta, ele vai passar por cima, vai passar direto. Então, egípcio ou judeu que acreditasse seria poupado do destruidor. É a mesma coisa hoje conosco. Se a gente ter fé em Deus, e a gente obedecer à palavra de Deus, então o destruidor, aqui falando sobre a morte do primogênito, mas em termos de salvação é a mesma coisa. Não interessa se é judeu, se é grego, chinês, japonês, rico, pobre, alto, baixo, magro, gordo, branco, amarelo, verde, azul, não interessa. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus e por fé aceitar a salvação, não vai ter destruição, não vai ter a destruição espiritual, ele vai ter a vida eterna na vida deles, tá? Porque colocou fé na palavra de Deus. Então, existem coisas, no entanto, em nossas vidas que podem causar o destruidor a se aproximar das nossas vidas. E, consequentemente, existem algumas coisas que nós podemos fazer, algumas medidas que podemos tomar, que vai fazer o oposto, vai afastar o destruidor das nossas vidas. Tá? E o destruidor não é tão somente em questões de salvação espiritual, mas tudo na nossa vida pode ter a bênção ou a destruição. E Deus muitas vezes traz ou permite o assolador, o destruidor, entrar na vida de alguém. Nós temos que ter cuidado. Então hoje eu quero ver rapidamente algumas coisas
que podem ajudar a aproximar ou afastar o destruidor das nossas vidas. No versículo 25, que nós não lemos, mas Jó 15, 25 fala assim: porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Aqui está falando sobre, o contexto aqui é o ímpio, que a gente lê no versículo 20, todos os dias o ímpio é atormentado, se reserva para o tirano um certo número de dias. Está falando sobre o tirano, o ímpio, a pessoa má, a pessoa que vai contra Deus. E essa pessoa, a gente lê aqui no versículo 25, ele estendeu a mão contra Deus e ele se esbraveceu. O que quer dizer esbravecer? Esbravecer vem de ficar bravo, vem de esbravejar. Esbravejar significa gritar, vociferar, pronunciar com ira. É alguém que se rebelou contra Deus e as palavras que ele falou eram contrárias a Deus. Então a primeira coisa que a gente pode fazer para afastar o destruidor de nossas vidas é a gente ter muito cuidado com as palavras da nossa boca. Aqui o ímpio, ele esbravejou contra Deus. Ele pronunciou palavras contrárias, rebeldes a Deus. Então nossas palavras podem atrair um destruidor. O Salmo 17, versículo 4, fala assim: quanto ao trato dos homens, ou seja, Deus está dizendo, quanto ao lidar, ao tratar com os homens, pela palavra dos seus lábios me guardei das veredas do destruidor. Então, como a gente trata, como a gente lida, como a gente vive, tudo isso, ela vai nos guardar, vai nos proteger dos caminhos do destruidor. Se eu estou no caminho do destruidor, eu estou mais próximo ou mais longe dele? Mais próximo. Então, a palavra que sai dos nossos lábios, eles podem nos colocar a caminho, nos aproximar do destruidor. Ou não. Então, nós temos que guardar, proteger, ter cuidado com as palavras. A gente encontra esse mesmo princípio lá no Novo Testamento, lá em Provérbios, no versículo 6, no capítulo 6 de Provérbios, no versículo 12, fala assim: o homem mau, o homem iníquo, tem a sua boca pervertida. Então, estou falando da boca aqui, tá? Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Aquela pessoa que está tramando, né? Então, ele faz sinais, abaixa, pisca, tá? Dá sinais para enganar e tentar navegar a comunicação, fazer coisa por debaixo dos panos. 14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente quebrantado, sem que haja cura. Note que tudo isso, ele usa todas as partes do corpo. Fala sobre boca, fala sobre olho, fala sobre pé, fala sobre dedo, fala sobre coração, mas tudo ele menciona que a sua boca é pervertida. Por que é pervertida? Porque o que ele está falando, ele está maquinando, está sempre semeando contendas, como fala aqui, né? Maquina o mal, anda semeando contendas. Como que alguém anda semeando contenda? Com as palavras da boca, fazendo intriga, fazendo confusão, levantando problemas. Isso nos coloca no caminho do destruidor, isso nos aproxima do destruidor. Pessoas que não guardam sua boca. E o grande problema de guardar a boca é porque a Bíblia fala que da boca sai do que está onde? No coração. E aqui fala que o coração dele é perverso. Há no seu coração perversidade. Se está no coração, vai sair pela boca. Se está no coração, ninguém vê, só você e Deus. Mas quando sai pela boca, aí todo mundo está ouvindo, todo mundo está vendo. Então temos que ter muito cuidado. Entenda isso, o inimigo não tem como saber o que está no seu coração. O diabo não tem como ler seus pensamentos, o diabo não tem como enxergar seu coração. Sabe uma coisa? Ele pode ver, ele pode ouvir. Então, quando nós falamos alguma coisa, nós estamos revelando para todo mundo, inclusive o nosso inimigo, o que está aqui. Então, ele não sabe qual a sua fraqueza, ele não sabe o que está te incomodando, ele não sabe, mas quando nós começamos a regurgitar aquilo, aí ele sabe exatamente o que está aqui.
Então, cuidado com sua boca para não se entregar para o inimigo. Se entregar. Você começa a reclamar com Deus. É porque Deus, ele está vendo o que você está chateado com Deus. Aí sabe onde é que ele vai? Sabe onde que o diabo vai agora que ele sabe onde é que está a sua ferida? Ele vai botar o dedo onde? Na ferida que você acabou de mostrar para ele. Então cuidado, cuidado. Provérbios 15, versículo 1, está mostrando para a gente como nossas palavras têm consequências espiritualmente, mas também fisicamente. Olha o que fala aqui o Provérbios 15, o versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta à palavra está falando sobre o quê? Palavras. O que sai da boca. Então, a resposta branda, dura, ela suscita, perdão, a resposta branda, que é o quê? É a suave. É aquela palavra que não é dura. Brando é o oposto de duro, tanto que fala, mas a palavra dura é aquela que não é branda, que não é suave. E aqui fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, alguém vem para você bravo, talvez equivocado, confuso, mas alguém vem bravo para você e você responde com braveza, você vai ter o quê? Ira. Você está abanando as chamas da ira. Alguém vem todo bravo, rapaz, está pensando o quê? Você responde com ira, vai resolver o quê? Nada. Você vai suscitar, você vai abanar as brasas da ira. Agora, se a pessoa vem brava para você e você dá uma resposta branda, suave, você vai estar desviando o furor. Você vai estar diminuindo. Se mais nada, vai estar caindo fora. A pessoa vem brava com você, você responde de forma branda, ele vai desviar de você. Você começa a responder palavras duras, vai acertar você de cheio. Então, aqui está mostrando para a gente, como se houvesse dúvida, que palavras têm um impacto espiritual e também um impacto aqui. Então, como nós lidamos com as pessoas, como nós respondemos, falamos, vai impactar. Isso pode trazer o destruidor em nossas vidas, pode trazer destruição em nossas vidas. Tem um ditado árabe que diz assim: somos os mestres das nossas palavras que não falamos. Mas somos escravos das palavras que proferimos. Enquanto a palavra está aqui no coração, eu sou mestre dela. Agora, depois que sai pela boca, agora eu sou escravo dela. Como assim? Se eu falo alguma coisa para você, se eu faço uma promessa para você, eu estou escravizado, eu estou preso àquela promessa. Então não prometa. Não diga uma coisa que não é verdade. Uma vez que você conta uma mentira, você está preso. As pessoas vão depois descobrir e vão vir para você. Você fica escravizado. Então é melhor não falar. A Bíblia fala, sejam pessoas de poucas palavras. Tá? Porque na multidão de palavras, quanto mais palavras a gente fala, é mais provável que nós vamos falar besteira. Então vamos guardar nossas palavras. O homem, Lucas 6,45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. É o que eu falei agora há pouco. A boca vai falar o que está sobrando aqui. Ó. Então, se tem coisas boas, vai sair coisas boas pela boca. Se seu coração está amargo, rebelde, o que vai sair pela boca? O que está no coração. Então vamos guardar um bom tesouro. Temos que guardar o coração. Tem que ter um coração que está de bem com Deus e com o mundo, com o próximo. Senão nós vamos falar palavras que vão acabar nos aproximando do destruidor. Próxima coisa, rapidinho. Honre seus pais. Olha o que fala Provérbios 28, 24. O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Aqui está dizendo que quem rouba o pai, rouba a mãe, fala, não é besteira. Não. Por quê? Por que não é transgressão? Porque é meu pai e minha mãe. Então eu posso roubar. Por quê? Porque dele é meu, que é meu é dele, é tudo. Então, ou seja, são pessoas, isso não é só para criança não, pode ser criança, pode ser adulto. Quando estamos desonrando. O interessante é que essa palavra honrar, ela significa tomar conta, significa ter respeito. Não significa roubar. Então nós não devemos roubar o nosso pai, roubar a nossa mãe. Não devemos roubar ninguém. Não é verdade? Tá?
Ah, você não é meu pai, vou roubar você. Não tem nada a ver. Mas, especialmente, quando nós somos injustos e desonrosos com os nossos pais, seja lá se a gente é adulto, criança, seja lá a idade de quem for, isso atrai o destruidor. Nesse caso aqui, o destruidor não é um destruidor espiritual, angélico, é um destruidor físico. Porque fala aqui, ó, companheiro é do homem destruidor. O que diz o companheiro do homem destruidor? Quando você é companheiro, você está do lado. Se você está do lado, você está o quê? Próximo. Você, além de estar próximo do destruidor, você está se fazendo. Você está cumprindo o papel de destruidor. Não só você se aproximou do destruidor, você agora é um destruidor. Você é um assolador. Por quê? Porque está roubando seu pai e sua mãe. Então, temos que honrar nossos pais e nossas mães. Olha o que fala em Efésios 6, no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando nós honramos os nossos pais, a Bíblia fala que tem uma promessa especial de Deus. Fala que nós vamos ir bem, nós vamos ser abençoados e nós vamos viver muito tempo sobre a terra. Quem honra o pai e a mãe. Esse honrar é respeitar, também significa tomar conta, tá? Significa ter respeito com os nossos pais. E não é só para criança, não. Tá? Não é só para criança. Porque mesmo eu não sou mais criança, não sei se perceberam isso, né? Eu tenho lá meus 30, 40, 50 e poucos anos, mas mesmo assim eu ainda sou filho da minha mãe. Não muda nada. Ela é minha mãe, eu sou filho dela. Só porque eu tenho X idade, não muda o fato. Tá? Então isso é para crianças e jovens? Claro que é. Mas também se refere a qualquer idade, qualquer momento das nossas vidas. Tá? Então, para se afastar do destruidor, nós temos que honrar nossos pais, honrar nossas mães, temos que vigiar e cuidar das palavras que saem da nossa boca. E falando em palavra que sai da nossa boca, nós temos que cuidar. Essa última coisa que eu vou falar hoje sobre afastar o destruidor é cuidado com reclamação. Cuidado com se queixar, murmurar. 1 Coríntios 10, no versículo 10, fala assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha o destruidor de novo. Por que pereceram pelo destruidor? Porque eles murmuravam. O que é murmurar? É reclamar. Eles reclamavam. Aqui está falando sobre o povo judeu, os hebreus, indo para a terra prometida, ainda no deserto, reclamando. Reclamando de um monte de coisa. Quer ver uma reclamação que eles estavam reclamando? E o vulgo, isso aqui era no livro de Êxodo, e o vulgo quer dizer a multidão. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Estavam reclamando, chorando: quem vai dar carne? Porque estamos no deserto, o deserto não tem carne. Quem nos dá carne? Estavam reclamando porque não tinha carne. Versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porós, e das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então estava no deserto, Deus supria água no deserto, tinha uma rocha que o seguia e todo dia saía água dar água para todo aquele povo e os animais, todo dia, nunca faltava água. E Deus mandava maná, que era uma espécie de uma bolacha, de um pão, que já vinha pronto, que caía do céu, porque toda manhã aparecia, eles colhiam e comiam, e era o alimento que Deus mandava. Só que eles queriam, a grande reclamação deles é que eles queriam um cardápio diferente do que Deus queria para eles. Note que nesse caso aqui, eles não estavam reclamando porque aqui no deserto não tem cachaça, aqui no deserto não tem... Não estavam reclamando disso. Eles estavam reclamando porque não tinha peixe, melão,
alho, cebola. Peraí, pastor. É pecado comer peixe, melão? Não, não é pecado. Eles não estavam reclamando por mais nada, a não ser do fato que eles não estavam gostando do que Deus tinha dado para eles para comer, então estavam reclamando. Então nem sempre reclamação é devido a uma coisa séria, gritante. Ai, por que caiu um trem na minha casa? Ah, por que pegou fogo no meu... Não. Coisas simples assim. Estavam passando fome? Não. Estavam com desejo, com vontade de comer peixe, e melão, e cebola, e alho, e poró. Esse era o problema, eles estavam reclamando porque eles não tinham o que eles queriam comer. E por causa disso, eles pereceram no deserto. E Deus deu para eles o quê? Codorna. Você sabe que codorna, não existe codorna naquela área do mundo. Codorna não é natural daquela área que eles estavam ali. Codorna não existe naquela área. Ou seja, tudo indica que Deus criou codorna do nada. Deus fez e apareceram codornas. Para alimentar cerca de 3 milhões de pessoas. Você sabe que codorna não é nenhum peru, né? Codorna é um bichinho pequeno. 3 milhões de pessoas, haja codorna que Deus mandava todos os dias. Deus falou, vou mandar até aquilo sair pelos ouvidos dele, até eles ficarem enjoados de codorna. Querem carne? Tome carne. Deus poderia ter dado peixe se ele quisesse. Mas Deus falou, não vou dar peixe, eu vou dar codorna. É carne que vocês querem? Tome carne. Então, cuidado com reclamação, porque quando nós reclamamos, nós estamos atraindo o destruidor, atraindo a ira de Deus, atraindo. Então, eles não estavam com fome, não era fome. Aqui fala, estava no meio deles, veio a ter grande desejo. De quê? De comer peixe. E Deus só dá esse maná. Isso depois que viram o mar vermelho se abrir, passaram a seco, depois de ver o livramento de Deus, depois de ver tudo que viram, está reclamando com Deus porque não estão gostando do maná, francamente. Então, não vamos reclamar. Reclamação também não é só com palavras. Nós podemos reclamar com atitudes e ações. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados de um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Nós podemos ser agradecidos. Aonde? No coração. Lembra que a gente fala o que sai do coração, pela boca? Se alguém só reclama, está faltando o que no coração? Gratidão. Quando falta gratidão no coração, começa a sair reclamação pela boca. Então quem reclama não está sendo grato. Quem reclama não está sendo grato. E reclamação não é só em palavras, é também em atitudes. Ingratidão é uma reclamação silenciosa, porque ingratidão é no coração. Reclamação é quando aquela ingratidão do coração sai pela boca. Então, reclamação não é só palavras, é atitude e coração. Então, para resumir essa manhã, existe um destruidor eterno chamado a morte sem Cristo. Que morte sem Cristo vai viver uma destruição eterna. Êxodo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando ver o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Quando Deus vê o sangue de Cristo aplicado em nossas vidas, porque o recebemos como Salvador, porque temos Cristo como nosso Salvador, então, o destruidor eterno, a morte eterna, nunca vai chegar perto da gente. Porque nós recebemos a Cristo, recebemos o perdão, recebemos o sangue de Cristo que pagou a nossa dívida, que mais ninguém pode pagar. Amém?